O vídeo a seguir não é indicado para quem é idiota e acha que viu um rato andando no foguete da SpaceX. A história da fosfina em Vênus ganha mais um empolgante capítulo. Um quarteto de cientistas nos Estados Unidos reanalisou dados de uma antiga espaçonave dedicada ao estudo do planeta vizinho e diz ter encontrado evidências de moléculas em desequilíbrio químico nas nuvens de média altitude venusianas, dentre elas a bendita fosfina. Cabe uma recapitulação para quem chegou de Marte ontem. Em setembro de 2020, um grupo liderado por Jane Greaves, da Universidade de Cardiff, no Reino Unido, indicou ter detectado 20 partes por bilhão de fosfina na atmosfera venusiana, a partir de dados colhidos pelo telescópio James Clerk Maxwell e pelo conjunto ALMA. De acordo com os pesquisadores, a quantidade identificada não seria explicada por qualquer processo conhecido em Vênus. E aqui na Terra, a fosfina é majoritariamente produto de metabolismo de micro-organismos anaeróbicos. Greaves e seus colegas jamais chegaram a soletrar vida venusiana, mas a implicação era clara. Como acontece na ciência, qualquer descoberta anunciada passa pelo escrutínio do resto da comunidade científica. E aí começou a série de embaraços. O grupo de Cardiff recebeu críticas de todo lado, desde terem feito um processamento maleável dos dados para se encaixar a detecção, até terem confundido o sinal esperado do dióxido de enxofre com o da fosfina. Para piorar tudo, descobriu-se que os dados do ALMA passaram por um processamento errôneo, por culpa da própria equipe que opera o conjunto de radiotelescópios no Chile, não do grupo de Greaves. Ao passar por uma recalibração, o sinal da fosfina ainda se mantinha, segundo a equipe da descoberta original, mas em quantidade muito menor, e mais facilmente explicável por mecanismos não biológicos. Agora entra em cena mais uma peça do quebra-cabeça. Em artigo publicado no periódico Geophysical Research Letters, o grupo de Rakesh Mogul, da Universidade Politécnica Estadual da Califórnia, reanalisa dados do espectrômetro de massa da sonda Pioneer Venus. Além de um orbitador, essa missão de 1978 contou com sondas que entraram na atmosfera venusiana colhendo dados, em 9 de dezembro daquele ano. Dentre os instrumentos, o LNMS, um espectrômetro de massa, colheu amostras da atmosfera e as analisou. Pouca atenção se deu aos dados ligados aos gases traço, presentes em quantidade mínima na atmosfera. O que levou à reanálise agora, concentrando-se numa altitude entre 64,1 e 51,3 km. Em boa parte dessa faixa, a fosfina representa o melhor encaixe nos dados como molécula mais simples contendo fósforo. Os dados também sugerem a presença de sulfeto de hidrogênio, ácido nitroso, ácido nítrico, cianeto de hidrogênio e possivelmente amônia. E os cientistas concluem, a presença desses compostos sugere que as nuvens de Vênus não estão em equilíbrio. Para deixar tudo mais apetitoso, lembram que várias das moléculas adicionais têm papel importante na Terra no ciclo do nitrogênio, fundamental para a vida aqui. O próximo passo, os pesquisadores querem mais dados in situ e lembram que a missão da 20 Plus, em estudo pela NASA, seria um excelente passo na direção dessa meta. Cássio, bom, primeiro a questão de que são dados in situ, então isso é muito legal. Por outro lado, estamos falando de espectrômetro de massa. Só para o pessoal entender como funciona mais ou menos o espectrômetro de massa. Ele basicamente coleta moléculas e pesa, faz o peso molecular. Né? Então, vê quanta massa tem cada molécula que entra ali, por isso espectrômetro de massa. E aí, é claro, é basicamente um ato de contar prótons e contar nêutrons. Pode duas moléculas diferentes terem um peso muito parecido. E depende de uma compreensão da química local, dos outros compostos que estão sendo detectados, para entender realmente o que está sendo observado. Daí vem a noção de que a fosfina pode ser uma molécula preferencialmente ali encaixável nos dados. Mas não dá para cravar, né, Cássio? É mais uma peça num quebra-cabeça que parece ainda faltam muitas peças, né? Exato. Sobretudo porque pressupõe um certo conhecimento da amostra, né, para você cravar quais são os tipos, as espécies moleculares, as espécies químicas, e das condições, né, que foram obtidas essas amostras. Quando eles descem sem saber, indo no escuro, ele faz o melhor possível. E ainda tem o fato de que são gases traço, né? Gases traço é uma terminologia de quando você faz ali a listagem dos gases que compõem a atmosfera ou determinada amostra, tem lá os principais, aí você vai baixando em proporção até chegar em uns
alguns elementos ali, né, desse gás, essas substâncias, que aparecem muito pouco, né, em termos de volume, de massa. É uma proporção muito pequena que acabam, né, é tanto zero que chega na tabela, você põe um traço. Ele está lá, né, mas ele não tem ali uma quantidade muito grande, acaba sendo escanteado, né, vai trabalhar com aquilo que deve realmente dominar as reações. Mas ele foi, né, então isso colabora também com essa incerteza, mas é legal que eles foram lá resgatar o chefe dessa missão, né, o cara que projetou um instrumento, tiraram o cara, acho que do museu lá, como é que chama, lá daquela vasilha com conservante, botaram ele lá para trabalhar também, tudo eles tiraram exatamente isso, né? Então tem todo fazendo análise dos gases que aparecem mais, proporção maior, tal, não sei o que, mas chegaram a essa conclusão que não está em equilíbrio, então realmente tem alguma coisa ali que muda o equilíbrio, como nós temos aqui na Terra, né, que está desequilibrado, o oxigênio é sempre reposto, porque senão ele se perde, alguma coisa nesse sentido, e que encaixa dentro desse cenário dos gases traços, que estava falando, desse desequilíbrio, a própria fosfina, que teria, né, poderia ser uma origem biológica, mas também eles não vão cravar nada ali além disso, só dizer que sim, pode ser. Temos alguns buracos no quebra-cabeça e está quase encaixando uma peça chamada fosfina. Então, é legal, foi lá feito, né? A gente, quando deu essas notícias aí da fosfina, um tempo atrás, tinham falado, né, que o pessoal ia descer lá os dados de 1978, iam fazer uma reanálise, a gente já tinha falado que isso estava para acontecer e agora saíram os resultados. Até onde eu vi, eu procurei o trabalho completo, não estava disponível, né? Tinha só a parte introdutória, o resumo, mas já foi avisado que se estava aparecendo ali naquele veículo, era porque já tinha sido revisado pelos pares e então, de qualquer maneira, já tinha sido aprovado para publicação. Agora, tem aí a missão, né, que você falou, da 20 Plus, e tem também aquele sobrevoo, né, da Bepi Colombo, que foi feito à distância e sem recalibrar os instrumentos. Agora vai ter o segundo, né, que eu, claro, não vou lembrar a data, em que pensa-se em recalibrar os instrumentos, mandarem uma nova rotina, né, para os computadores, para que se faça uma análise mais próxima dos efeitos que a fosfina possa causar na atmosfera. Mas aquilo, o jogo abriu de novo, né? Nós estamos aí, não temos certeza nem que sim, nem que não, mas aos pouquinhos está se mostrando um cenário em que sim existe fosfina, e a gente vai precisar agora saber qual é a proporção. Quem vai dar a noção que é processo biológico ou geológico vai ser de novo a proporção, a quantidade que ele vai aparecer na mistura de gases que é a atmosfera de Vênus, né? Agora, uma coisa que eu acho muito educativa nesse episódio todo, e continua sendo educativa e continua nos ensinando, é como a ciência avança meio no andar de bêbado, né? E eu acho importante a gente enfatizar isso, porque às vezes a gente tem, o público tem a impressão de que as coisas andam tipo de A para B, de B para C, uma linha reta. E não é bem assim que funciona. Então, primeiro, isso já é mais uma reviravolta. A gente começou empolgado, mas um pouco cético com os resultados originais. Aí depois os resultados originais foram basicamente demolidos numa série de artigos por uma série de grupos diferentes, que demoliram por diferentes razões, a ponto da gente começar a achar, bom, nada para se ver aqui. E agora aparece esse novo resultado que traz de novo à baila essa possibilidade, mas é interessante notar, não necessariamente confirmando a observação original. A observação original podia estar completamente errada e eles podem ter simplesmente adivinhado. Me lembra muito a história do Percival Lowell e depois do Clyde Tombaugh procurando Plutão. Percival Lowell estava cismado que tinha ali alguma coisa na órbita de Netuno que sugeria a presença de um planeta mais distante. Fez lá uns cálculos dele, botou o Clyde Tombaugh, depois que ele morreu, inclusive, para continuar procurando lá Plutão, até que acharam, né? Eles chamaram de planeta X, acharam lá Plutão, falaram, bom, então Plutão é o planeta X do Lowell. No final das contas, não tinha nada a ver uma coisa com outra, né? Achou por sorte.
os cálculos do Lohr não tinha nada a ver, se você levasse em conta ali efeitos que ele não tinha computado, a órbita de Netuno estava 100% tranquila ali, e no final foi uma baita sorte que eles acharam. Me parece um pouco essa mesma situação agora. Tipo, alguém gritou fosfina e agora vão acabar achando fosfina mesmo, mas não necessariamente porque a primeira pesquisa estava certa. Exato, né? Aquela persistência de você ficar lá atrás escarafunchando os dados, você acaba achando coisas que você não procurava, né? Mira no que você está vendo, acaba achando coisas que você não estava esperando. Essa própria proporção de nitratos e nitritos que eles acharam nesses dados da Pioneer, que estão aí relacionados com o ciclo do nitrogênio, que é muito importante para a manutenção da vida, como você falou, também são subprodutos de fotossíntese, eles falam isso no artigo. Então, não estão falando que acharam fotossíntese e não sei o quê, mas se encaixam muito bem nesse perfil aí, nesse quebra-cabeça, né? Que está faltando algumas peças, não está dizendo que aquela peça bate exatamente, mas que sim, parece, tirando umas arestas ali, entraria bem num cenário como esse. E aí, quem sabe realmente, né, de tanto que se procure, não se acha na proporção inicial, mas vai acabar achando, e aí as pessoas vão ter muito mais cuidado antes de fazer um anúncio, antes de publicar um artigo, que vão tirar, né, essas dúvidas todas, aí pode ser, a margem de erro é muito grande, vão achatar as barras de erro, vão fazer assim, uma análise mais cuidadosa, e vai ter um resultado ainda mais robusto. Então, a questão é, abril de novo, nós temos assim um cheirinho de fosfina, para usar um trocadilho, mas ainda não estamos, né, estamos longe de ter uma confirmação, e ainda mais, né, estamos longe de ter assim uma medida da quantidade, da proporção, para poder cravar que, olha, deve ser origem biológica. E além de tudo, eu acho que para terminar esse assunto, concordo com você, a coisa está super em aberto ainda com relação à fosfina, são dados antigos, reprocessados, com as incertezas que vêm com eles, tem a vantagem de ser in situ, ou seja, lá em Vênus a observação e não aqui da Terra, no limite dos radiotelescópios, mas pelo menos é um sinal de que vale a pena continuar investigando. E aí entra no ponto que eu queria tocar aqui, que é o ponto final. Eles terminam o artigo mencionando o Da Vinci Plus, que é uma das missões que está em estudo pela NASA, do programa Discovery. É um programa em que investigadores principais, ou seja, cientistas proponentes de missões, disputam entre si vagas de financiamento. Então nessa rodada são 4 missões, tem 2 delas que são voltadas para Vênus. Uma é um orbitador, chama Veritas, e a outra é esse Da Vinci Plus, que é uma sonda atmosférica. E assim, me dá uma certa angústia. Eu gosto mais da ideia da sonda atmosférica, Cássio, mas é uma missão que entra na atmosfera, dura 63 minutos e acaba. Um orbitador emprega a gente por alguns anos. E aí eu fico me perguntando se não existe também um viés do tipo, olha, vamos impor... Assim, se eu pudesse, eu vendo a NASA escolher missão, é igual a criança na loja de doce, né? Eu quero todas. Mas assim, tem essa coisa, eles vão escolher 2 de 4, tem 2 venusianas, acho improvável que as 2 sejam venusianas. Acho que vão escolher uma e não outra. O que você acha? Como é que você vê esse contexto e essa pesquisa nesse contexto específico de ter que escolher uma próxima missão a Vênus? É uma decisão realmente complicada, né? Você trabalhar com essas 2 possibilidades, né? Na verdade tem mais outras concorrentes, mas quando se trata de Vênus, realmente você decidir uma missão que depois de tudo e todo investimento vai durar 60 minutos, ou uma outra que vai ficar em órbita lá um tempão, gerando dados, né, durante um tempão também. A ideia que mais me agrada é, de fato, descer, fazer uma missão atmosférica, né, que aí você coleta as amostras, como de novo, in situ, no local. A astronomia não dá para você fazer isso, né, e você não consegue ter todos os lugares que você vai descer e pegar uma amostra, então nós estamos limitados aqui no nosso sistema solar. Então seria uma boa que isso fosse possível, mas dentro do custo-benefício, aí deve ser alguma coisa como a Veritas mesmo, que vai ficar lá um tempo, né, tirando dados, obtendo mais deixar a proposta mais robusta para depois descer uma outra
sonda que entre em órbita melhor, né? Que desça lá para a atmosfera, entre as 50 quilômetros, que é onde deve estar o grosso dessa fosfina, e faça aí essas coletas, né? Enquanto isso, quem sabe, né, consigam fazer uma melhoria das propostas, como os dirigíveis que se propunham. A própria União Soviética tinha, né, na época do Buran, de mandar essas coisas que ficassem lá em alta altitude, um tempão, laboratórios. Quem sabe isso ressuscita também, e motivado aí pelas descobertas, provavelmente vai ter alguma coisa ligada ao desequilíbrio químico, não diretamente à fosfina, que aponte que realmente ela possa existir como parte desse cenário que eles estão montando todos, inclusive com os nitratos e nitritos, que não tem nada a ver com a fotossíntese, mas é um resultado interessante per se.